Bonjour, pessoas! E nós chegamos em novembro, penúltimo mês do calendário mundano. Como a gente sabe pela astrologia, a gente ainda tem um belo de um caminho pela frente, né? Porque o ano novo, na realidade, só muda, né? O ano ele só muda lá quando o Sol entra em Áries. Aliás, teremos momentos muito interessantes entre março e abril de 2024, que estão conectados ao eclipse do mês passado e todo o processo que também leva agora, né, com novembro. Por quê? Lembra que a astrologia é um reloginho, né? Então a gente tem os ponteiros. O que que nós temos esse mês que é muito importante, muito relevante, claro, além das lunações? A gente tem Saturno, que está em Peixes agora voltando para o movimento direto, né, então agora ele engata a sua primeira, né, e vai. E começa a pegar então uma velocidade, e o que que é interessante? A gente começar a entender, principalmente o que começou a aparecer ali a partir de março, desde que esse Saturno entrou em Peixes, né, porque ele fechou um ciclo longo aonde ele teve dignidade, porque ele passou por Capricórnio, depois ele passou por Aquário, aí ele entrou em Peixes em março, perdeu a dignidade, mas se conectou com o benéfico, né. Então tem todo um processo que vai começar a acelerar muito, a partir de novembro para frente, que está conectado, às vezes, com situações que começaram a surgir ali a partir de março. E observe o desenvolvimento, principalmente dessa conexão com os eclipses, porque a gente teve um eclipse, então, em outubro, né, principalmente do dia 14 ali, que, tinha uma conexão indireta, tá, como? Lembra que aconteceu em Libra? Libra é o quê? É um signo, né, onde Saturno tem dignidade. E a gente tinha também um Marte já em Escorpião, então existia uma conexão. Essa conexão, né, ela se estabelece, ou seja, ela se desenvolve, né, até os próximos eclipses, tá. E a gente vai ter justamente esse Saturnão e esse Marte juntinhos lá no do dia 8 de abril de 2024. E o que que tem a ver os trânsitos de novembro com isso? É esse Saturno que está conectado ao passo, começa seu movimento direto. Então perceba, principalmente na área de peixes do seu mapa, o que começa realmente a movimentar. Lembra que peixes é um signo mutável, ele é um signo de água, ele está muito ligado, a gente tem sempre, né, um cardinal, um signo, um fixo e um mutável, porque os mutáveis eles vão fechando, né, um grande ciclo para a gente entrar em outro. Na questão coletiva, só quando esse Saturno entrar em Áries, e realmente ele vai entrar numa debilidade, eu sei que tem muita gente falando, né, de astrologia coletiva, tem muita gente boa, então, assim, eu prefiro focar aqui no que a gente tem na nossa vida, que a gente pode ter alguma diferença, porque, eu não vejo um cenário coletivo tão harmônico, muito pelo contrário. Acho que daqui para frente, 24, 25 e principalmente lá 2026, quando esse Saturnão entrar em Áries, a gente vai estar vivendo um outro patamar coletivo. Mas enfim, e na nossa vida, né, como que a gente, cidadão comum, vê esses trânsitos em relação ao nosso mapa? Lembra que a gente está falando aqui então, de astrologia, né, dos trânsitos, num âmbito mais geral, tá, mas é muito importante que você tenha o seu mapa em mãos se você está avaliando para o seu mapa, porque não é a mesma coisa para todo mundo. Por exemplo, para mim, peixes representa a casa 4, né, vou mudar de novo. Nossa senhora, chega a estar literal de tão, né. Mas o que que representa para você? De repente para você existe essa conexão de Saturno no movimento direto numa área 7, que é de parceria, relacionamento, casamento, inimigos. Cara, não esquece que a casa 7 é de inimigos declarados. Eu tenho feito muita análise de mapas, né, onde Saturno entrou na 7 e as pessoas, vivendo situações, às vezes, por exemplo, em competição, com alguém, né, às vezes alguém literalmente, tentando de um jeito ou de outro prejudicar, né, às vezes na questão do negócio ou até interferindo na relação. Está sendo tão, às vezes, tão literal, né. Então a gente tem que entender o que que representa no nosso mapinha, tá bom? É aqui que nesse exercício que a gente faz, principalmente aqui no Nota Astral. Bom, então eu vou colocar na tela, eu vou falando e sempre quero que você faça, então, essa análise com o mapa que você está avaliando. Nele estou avaliando o mapa da minha prima, o mapa da minha mãe. Você vai ter que fazer 3 avaliações correspondentes aos mapas que você está avaliando, tá? Mesmo que a gente esteja falando de um trânsito, né, de uma maneira geral, como esse Saturno direto, em peixes que eu estava colocando, tá? Então vamos lá. Bom, novembro a gente já começa então no dia 3, tá, com esse, Sol oposição Júpiter, tá. A gente tem
uma conexão aqui, claro, diretamente com Júpiter, que é benéfico, e assim, Júpiter é benéfico, sim, como eu sempre falo, ele tem a natureza benéfica, a qualidade primordial dele é benéfica, porém, entretanto, contudo, nem sempre o resultado que ele indica no mapa vai ser benéfico. E a gente sempre tem que cuidar com essa coisa de, é bom, é mal, né? Porque a gente tem esse julgamento moral. E a astrologia não tem isso, né? Está forte, né? Está forte para quê? Para executar o que ele se propõe no mapa, tá? Aqui a gente tem que cuidar, por exemplo, com essa tensão ligada às vezes aos exageros do ego, né? Aquela coisa um pouco genérica, mas assim, o Sol é a nossa verdadeira verdade, né? A nossa verdadeira identidade. Aqui ele está mergulhado no signo de Escorpião, que é o signo mais introspectivo. O que a gente anda guardando também, sabe? Porque Escorpião ele observa muito mais, ele é mais estratégico. Agora, com essa posição de Júpiter, né, que bate e expande, mas é uma oposição, eu brinco que é um cutucar onça com a vara curta, às vezes pode ser, naquelas situações que envolve, claro, o nosso mapa, a gente encontrar algo que antes a gente não estava percebendo, ou que estava muito bem guardado, ou às vezes a gente até conseguindo, digamos, enfrentar algo maior, tá? Então, se tem, lembra que é um reloginho, tá? Nada vem do nada. Lembra que na natureza, como é que é? Nada se cria, tudo se transforma, tá? O que que vem acontecendo, né? Então, qual é o processo que chega até aqui? Isso é muito importante. A astrologia, ela mostra a qualidade do momento. Então, este é o momento que eu estou, de onde eu venho, mas para onde eu vou. Então, o que estava ali mastigando? Tem alguma coisa que de repente não estava sendo falada, que estava sendo observada, que estava um pouco oculta, e não às vezes em relação aos outros, em relação a você, em relação à sua própria essência, em relação às áreas que correspondem, por exemplo, a Escorpião, que é onde esse Sol está passando, e Leão do seu mapa, porque lembra que tudo, né, que envolve o Sol está conectado diretamente à área de Leão, porque Leão rege, desculpa, o Sol rege, né, a área de Leão do mapa, tá? Então, observa se aqui também não tem, nessa situação, algum momento de culminação, de percepção, tipo, nossa, agora realmente veio, né? E observe o que esse eixo representa no seu mapa, primeiramente. Se você já sabe fazer as conexões, né? Então, se você já fez todo o curso de base, você sabe que você tem que conectar com o momento, com a regência, né? Mas, num primeiro momento, né? Perceba como que isso se conecta no seu mapa, principalmente esse eixo de touro e escorpião. E claro, se você for mais avançado, também dá uma olhadinha ali na área de leão, porque esse sol, né, ele tem uma conexão também com essa área, tá? Claro que em questões mais coletivas e mundanas, a gente tem aqui situações ligadas a líderes, né, às vezes um pouco tensas, porque existe signo fixo, sempre existe um pouquinho de resistência, né? Ele tende à perenidade, e a gente está falando de uma oposição, né? Oposição de líderes, oposições ou tensões ligadas a figuras representativas também em relação, por exemplo, à questão espiritual ou à questão religiosa, né? Eu não vou entrar tanto aqui em astrologia mundana, eu sei que todo mundo gosta, mas o foco é muito da gente ver o que tem no nosso mapa e como a gente pode trabalhar, né, com esse momento da melhor maneira e o que a gente pode também administrar, porque tem coisas que vêm e a gente só tem que administrar, né? Bom, depois do dia 4, a gente já tem então esse Saturno voltando para o movimento direto em Peixes. Esse momento aqui, claro que Saturno é o mais lento dos planetas visíveis a olho nu, então não é que é no dia 4, tá? Lembra que é um processo, tá? Então ele para, ele começa lentamente, tá? E aí a gente tem que fazer uma análise principalmente em relação à nossa vida, porque a astrologia ela é verificável. Qual é a correspondência, principalmente com a área de peixes do seu mapa, tá? Teve algum movimento desde março? Teve alguma coisa que estava meio truncada, que estava não vai, mas não vai? Teve alguma mudança que às vezes não aconteceu, ela pode não ter sido planejada, ou de repente eu ainda estou ponderando sobre ela, né? Ver de novo o que representa no seu mapa, porque se você tiver, de repente, essa conexão de peixes na 10, é algo ligado, por exemplo, a objetivo de vida, carreira, exposição pública, né? Então tem que fazer a correspondência com o mapa natal para conseguir afunilar de uma maneira mais objetiva para você, tá? Então observa, tá bom? E eu quero também que você observe, nós estamos falando do trânsito de novembro, Neme, sim, mas é que nada é isolado no mapa, tá? Então lembra que eu já falei daquelas conexões lá com os eclipses que vão acontecer entre março e abril? Agora perceba que eu tenho uma conexão direta de Saturno com o Júpiter, e a partir do dia 25 de maio ele entra em Peixes, tá? De 2024. Então observe esse movimento do final do ano agora, e o que vai acelerar muito no processo de mudança
E que às vezes pode vir também, porque lembra que Júpiter expande, mas de uma maneira às vezes um pouco desequilibrada, principalmente porque ele entra numa debilidade lá a partir de maio, junho do ano que vem, né? Então, muita atenção aos processos que começam agora e que vão ficar em maior evidência lá na frente, tá? Lembra que nós vamos estar aí conectados com o signo mutável, e o signo mutável é jogo de cintura. Aprenda a nadar conforme a corrente, né? Bom, depois nós temos Vênus ingressando em Libra. Vênus ingressa, então, numa área onde o planeta se sente super confortável, porque é uma área de domínio, né? Só que tem uma dignidade, tem uma ênfase, tá? Para você que está aí com Libra, né, ativo no mapa, tá? Então, por exemplo, você está com ascendente progredido em Libra, ou ascendente profectado, ou meio do céu, o ascendente da Revolução Solar também em Libra, para você ter mais ênfase, tá? Lembra que Libra, aqui, ele tem essa ênfase com uma benéfica, né? Então, aqui pode ser um momento, por exemplo, no seu mapa, se corrobora com isso, excelente momento para conciliação, de repente para acordos, né? Algo que, de repente, se tiver aí, né, desde o período em que Vênus estava retrógrado ali em Leão, entre agosto, setembro, né? Lembra que Libra e Leão, eles têm uma conexão por sextil. É sutil, mas é benéfica. Tinha alguma coisa pendente lá que não ficou bem resolvida? Agora, nesse processo de Vênus entrando em Libra, favorece a diplomacia, o tato, os acordos, tá? Depois nós temos, então, o Mercúrio ingressando em Sagitário. Aí esse Mercúrio já entra nessa debilidade, né? Ele não sente tão gostosinho em Sagitário, porque ele comanda o signo oposto, tá? Aqui a gente tem que cuidar com o excesso da informação, em primeiro lugar, né? Às vezes a questão mais dogmática também da informação. Sabe aquela coisa? É só essa verdade pronto, principalmente quando envolver dogmas, questões religiosas, né? No seu mapa, né? Então, observa também, porque às vezes a gente tende, né, a um signo mutável e a gente tem Mercúrio que representa muito a nossa mente, digamos, mais analítica, né? Às vezes a gente quer abraçar o mundo com as pernas, né? A gente sente uma certa ansiedade nesse sentido. Nossa, sabe aquela sensação? E já que a gente está né, batendo na porta do final do ano, caraca, eu deveria ter feito tanta coisa que eu não fiz. E aí a gente quer o quê, né? Ganhar o tempo que a gente calma, respira, tá? Principalmente se isso está conectado, às vezes, por exemplo, com uma área 6, né? Às vezes a gente começa a mudar muito a rotina, e aqui é importante, né? A gente entender que tudo tem o seu passo, tudo tem o seu tempo. É um momento interessante também para começar a explorar, às vezes, novas ideias. Às vezes a gente fica também com uma mente mais inquieta nessa coisa do buscar, do conhecimento, tá? Observa principalmente, então, essa área de Sagitário com a área de Touro do seu mapa, tá? Por quê? Porque Mercúrio ingressa numa área que é domicílio de Júpiter. Lembra que Júpiter ainda está em Touro, ele ainda está meio retrógrado, né? Então, observa o que pode ter, inclusive nessa questão de conhecimento, de aprimoramento, né? Em que você pode, claro, explorar coisas novas, mas existe aí uma certa resistência, tá? Se chegar uma informação, não, não pega ela como verdade absoluta ainda, pondera, tá? Principalmente nessas duas áreas que eu falei. Aí tem que ver no seu mapa o que é, tá? Por exemplo, no meu mapa é a casa 1 e a casa 6, né? Para você pode ser outra conexão. Bom, depois você tem logo em seguida ali também essa mesma conexão de dia, né? Mercúrio ingressa em Sagitário e ele já faz o quê? Ele já faz um cutucão com Saturno em Peixes. De novo, ativa uma quadratura de signos mutáveis, tá? Aqui, dependendo da área do seu mapa, por exemplo, né? É, e interessante que esse Saturno, esse Mercúrio vai cutucar esse Saturno com esse Saturno já direto. Lembra? Ele não está mais retrógrado, tá? Então, se tinha alguma dúvida sobre algum assunto que veio se desenvolvendo, então, desde março, teve alguma mudança nessa área de Saturno, né, nesses últimos meses? Você estava certo disso? Teve alguma coisa que não ficou clara? Teve alguma coisa que ficou pendente? Esse cutucão aqui, ele às vezes ele vem com uma ênfase muito grande, muito mais acelerada. Às vezes a gente não tem mais tanto, digamos, a força de gerenciar um passo a passo com calma. Aqui é muito abraçar a causa, como eu falo, né? Que tem coisas que a gente decide, tem coisas que simplesmente vêm, a gente tem que gerenciar. Cuidar de novo, né? Porque lembra como eu estava falando antes, esse Mercúrio ingressando em Sagitário, ele pode ter uma tendência ao excesso de informação. Então a gente tem que cuidar quando às vezes vem uma conversinha daqui, vem uma informação dali, a gente já abraça aquilo, a gente não para e pensa, inclusive, se tem alguma coisa lógica em relação ao que está sendo afirmado ou que está sendo negociado, né?
A gente tem aqui também, a partir do dia 13, então, esta lua nova em Escorpião. Eu sempre faço um vídeo de diferente para alunações, porque eu, particularmente, né, como cria de um eclipse, né, eu nasci no dia de um eclipse, eu percebo muitas lunações, gosto muito dos ciclos longos, tá? E a gente tem, então, essa lua nova em Escorpião. Lembrando, depois eu vou falar mais no vídeo das lunações, que uma lua nova ela não tem luz, né? E aqui, essa lua nova, ela acontece numa debilidade da lua, tá? Muito mais introspectivo, para quem gosta aí das mandingas, né? É muito mais de fechamento, tá? Excelente para banimento, mas é um processo mais interno, então, inclusive mental, da gente entender qual é o momento que a gente está vivendo, qual é o direcionamento que a gente quer para os próximos 6 meses, pensar de uma maneira muito estratégica, muito mais observar do que agir no calor da emoção, entendeu? Às vezes observar a fundo o que a gente anda, né, guardando, se ressentindo um pouquinho e entender dentro desse ponto o que pode ser, né, transmutado, porque eu adoro que colocam, né, Escorpião como um signo de transformação. Eu vejo muito mais como transmutar, assim, é mudar de estado mesmo, né? Então, a área de Escorpião no seu mapa, qual é a correspondência com Marte, que comanda Escorpião pela astrologia clássica, né? De repente, no seu mapa, isso aqui faz excelentes aspectos, né? Vai que você tem, sei lá, um Júpiter em Câncer, e um Marte em Peixes, aí ativa um belo de um trígono para você, tá? Tudo depende da conjectura do mapa. Depois, logo em seguida, nós temos o Mercúrio sextil Vênus, então favorecendo diálogos e conversas, principalmente se coisas ficaram tensas naquele período ali, o dia 10, tá? Por quê? Porque o sextil com Vênus, Vênus é benéfica, Vênus está bem posicionada, aqui às vezes auxilia no argumento, no entendimento, mas é muito sutil, tá? Aqui exige também um certo jogo de cintura e até uma certa maleabilidade nas ideias, né? Então, opa, será que eu não estava sendo muito dogmático? Então, agora eu consigo entender, às vezes, um pouquinho mais de equilíbrio, quais são as partes, né? Por exemplo, de uma negociação, de um processo, observa, né, quais são essas áreas, então, do Sagitário e Libra no seu mapa, o que elas correspondem, né? Elas pegam áreas benéficas, tá? Essas áreas mais tensas, o que está acontecendo ali, então, já desde o dia 10, tá? E lembra, eu sei que a gente tem uma visão um pouco hollywoodiana da vida, né? Mas perceba. Opa, bati o dedo sem querer. Perceba as coisas sutis, tá? Uma conversa que alguém traz, você matutando ali, a gente vive muito no nosso mundo interno. O seu padrão de pensamento, de raciocínio, dita muito na sua vida, tá? E qual é essa influência dos dogmas, das crenças, ou até do momento em que a gente está vivendo? O que aquilo ali está realmente fazendo com a tua maneira de pensar, de interpretar as situações e os fatos, tá? É legal a gente perceber esse mundo sutil, mas que também é prático, tá? Bom, a gente tem aqui então, no dia 18, o Sol, então, conjuntando Marte, tá? Lembra que quando a gente fala, por exemplo, o Sol conjuntou Marte, dia 18, aí a gente já pensa, é hoje? Não, lembra que, como um reloginho, o processo aplicativo, então, esse Sol ele estava andando, né? Ele estava indo em direção a Marte, então, às vezes, uma semana antes, a gente já começa a ver muito mais os assuntos do que necessariamente no dia em si, tá? Bom, aí a gente tem o quê, né? Um potencial maléfico com maléfico. A gente tem que ter um pouquinho de atenção aqui, tá? Cuidar, às vezes, né, com as decisões que podem vir. Sabe aquelas coisas que a gente fica ponderando, guardando, e aí chega aquele momento, né? Principalmente se tiver alguma situação, com toda essa história de Mercúrio, né? Alguma informação ou alguém na intenção de cutucar uma feridinha, né? E aí a gente que estava aguardando, respirando, não. Às vezes a gente espana, né? Claro que aqui pode ser também. Lembra que a gente tem o quê? O Sol e Marte, certo? Eles estão juntos nesse momento, eles estão unidos, tá? Eles estão unidos para quê? Aqui esse Marte está muito poderoso, tá? Então pode ser um processo de decisão, um comando, alguma mudança que envolve uma certa liderança, porém estratégica, mas não só na área de Escorpião. Pensa o seguinte, Marte também rege Áries e o Sol rege Leão, que são dois signos de fogo, tá? Eu sei que isso é super complexo, mas lembra que a astrologia ela é, na realidade, uma análise de dados, né? Às vezes a gente fica só no lugar onde está acontecendo a coisa, só que esses dois dados, eles representam áreas também da vida. E aí, quando você consegue unir esses pontinhos, você percebe que existe na sua vida né, uma composição de fatos que corroboram ali
para o que realmente representa, por exemplo, esse Sol conjunto a Marte para você, no seu mapa e na sua vida, né, tangível e real, tá? E claro, numa questão mundana, é um pouquinho tenso, porque nós temos um Marte muito bem posicionado e esse Marte já estava em Escorpião quando a gente teve o eclipse lá, né? Então o Sol participou desse eclipse lá em debilidade em Libra, com o Marte já em Escorpião, ele andou e agora ele conjunta esse Marte. Às vezes a gente pode ver uma questão de líderes, né? Ou até uma questão um pouquinho mais violenta aí, algum assunto que meio que fecha, ou que, digamos, traz um entendimento mais profundo de situações que aconteceram ali na segunda quinzena de outubro, tá? E claro, você pode ver essa correspondência também no seu mapa, né? Bom, depois nós temos o Sol do dia 22 ingressando em Sagitário, então deixando as águas profundas e densas de Escorpião, né? Sagitário, ele é um signo que tende a ser, né, mais otimista, né? Como todo mundo fala, alegre. Eu sempre falo aqui que eu gosto muito da definição de Sagitário, desse Júpiter também, né, que comanda ele como desejo em movimento. Eu li uma vez no livro da Karen Berg, né, de astrologia cabalística, acho que era Deus dos Abaton, se eu não me engano. Então aqui, a gente começa a explorar o quê? A própria essência, a questão também, né, de liderança, de comando, né, mas principalmente os assuntos também da área de Leão do seu mapa agora fazem um trígono, que era de Sagitário e de Fogo também. Então existe um explorar aqui, mas perceba que logo em seguida a gente já tem esse Sol cutucando Saturno, tá? E de novo com a quadratura de mutáveis. Então perceba que a gente vai ter esse Saturno muito estimulado em novembro. Ele já começa no movimento direto, né? Aí a gente vem com Mercúrio cutucando, aí a gente vem com esse Sol cutucando, tá? Observe essas áreas do seu mapa e principalmente o foco de onde está Saturno, tá? O que que tá, assim, meio que caindo de maduro nesse processo de ajuste, de mudança, de adaptabilidade. Lembra que Júpiter, que comanda então esse Saturno, e nesse caso também o Sol, né? Porque a gente está falando de Sagitário, ele está em signo fixo, tá? Às vezes a mudança, a necessidade de um certo jogo de cintura, ela é visível, ela é clara, mas a gente não está disposto. Às vezes a gente está resistindo a alguma coisa. Porque um signo fixo é mais touro, que é o mais fixo dos fixos, né? É aquela velha história, quando a gente está vivendo uma situação, é muito fácil alguém vir acontecer assim, olha, você tem que, né, ser um pouquinho mais maleável e tal. Quando você está vivendo, e que principalmente quando você tem essa visão de que a tua visão é a correta, né, às vezes você resiste, você fica ali, não, 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 eu tô certo, eu tô, né, não que você não esteja, mas como a gente tem uma quadratura, às vezes nesse movimento aqui, a gente tem uma percepção diferente de algum assunto que já vem, né, sendo ali estimulado, ou a gente, às vezes, de novo, às vezes é uma coisa muito sutil, tá? Às vezes a gente já está pensando, ponderando, teve já acontecimentos e mudanças, então desde que esse Saturno entrou lá em Peixes, né, desde março, e agora ele começa a ser, então, novembro é um mês que ele vem todo mundo dar um cutucão ali, sabe? Ah, voltou para o movimento direto, é queridão. Então, ó, olha aqui, tá? E a gente pode perceber isso, então, nas áreas que correspondem do nosso mapa com a nossa vida. Observa a sua vida, tá? Porque quando a gente aprende, digamos, a traduzir essa linguagem, porque a astrologia é uma linguagem, um astrologuês, vai ficando cada vez mais, não digo fácil, mas mais claro na tua vida o que cada coisa corresponde. É óbvio que tem um tempo para aprender, como qualquer língua, né? Ninguém aprendeu, por exemplo, a falar inglês do dia para a noite. E vem com muita prática e principalmente com muita prática de contexto. Não sei se você já viveu essa experiência. Às vezes eu, né, vivi. Eu estudei inglês, nossa, tempão aqui no Brasil, falava, lia, entendia, ok. Agora, a partir do momento que você vai viver num país de língua inglesa que tem um contexto é, é diferente. Então você é fluente na hora que você entende o contexto de uma linguagem, né? Às vezes uma gíria, inclusive, tá? Então é importante, tá? Essa prática toda. Eu sei que muito, principalmente, né, quando vai para o YouTube esses vídeos, as pessoas querem o negócio pronto, né? Ah, então sei lá, Lua e Escorpião é tal coisa. Só que sim, não é astrologia, porque a astrologia tem que ter uma análise de dados em relação ao mapa específico que você está avaliando, tá? Então, de novo, se é o mapa da sua mãe, é o mapa da sua mãe, se é do seu pai, é do seu pai, se é do seu boy, é do seu boy, se é do seu, é do seu. E às vezes o ponto, ele vai ser completamente diferente
né, na questão interpretativa para cada mapa, tá? Bom, logo em seguida, então, nós temos o quê? Marte ingressando em Sagitário. Ao ingressar em Sagitário, o que que acontece também? Cutuca Saturno de novo. Ou seja, Saturno é aquele planeta que esse mês vai estar todo mundo lá, né, fazendo um certo bullying com ele, tá? Antes desse Marte, né, ingressar em Sagitário e daí aplicar para a quadratura, né, com Saturno, esse Mercúrio faz o trígono com o nodo, né? O nodo norte, então, quando lembra que nodos são pontos calculados, né? Então, se você já fez aí o curso de nodos, inclusive vou deixar o link aqui para quem quiser participar. A gente tem aqui, por exemplo, um estímulo ao nodo, porque o nodo não faz aspecto, ele recebe aspecto de planeta. O nodo não existe, é um ponto calculado, né? Hipotético, imaginário, tá? Para os assuntos mercurianos, tá? Então a gente tem aqui Sagitário e Áries, né? Observa principalmente o que flui, né? Às vezes na questão da informação com essas áreas do seu mapa. E principalmente coisas que você percebe, por exemplo, que às vezes você pode colocar em prática logo em seguida, tá? Não adianta a gente ter bagagens e bagagens e bagagens de conhecimento e informação e não fazer nada com aquilo, tá? Esse Marte logo em seguida, então, ele já está ali em Sagitário também. Ele entra e já cutuca esse Saturno. Aqui é uma quadratura de maléficos, tá? Quem estiver com esses planetas como comando do ano, tá? Neme, o que é isso? Por exemplo, você está numa profecção desses dois signos, né? Ou com ascendente profectado lá em Peixes ou em Sagitário, pode ter mais ênfase para você, ou se eles são, né, o Time Lord, né, os cronocratas, ou o cara que comanda o ano, tá? Então, eu tenho, por exemplo, uma profecção de Saturno, Capricórnio, tá? Saturno está ativo porque ele é regente, tá? Claro que tem outras coisas para avaliar, mas de uma maneira bem genérica, né? Eu estou com a revolução solar, então que o ascendente também pega forte aí. Então, para você tem mais ênfase esse ano do que de repente nos outros anos, tá? Essa quadratura de Marte e Saturno, ela não é rara, tá? Então, Marte tem uma tendência a dar toda a volta no zodíaco de 2 em 2 anos, então ele faz essas quadraturas. Em alguns momentos vai ter maior ênfase do que em outros, tá? Agora, é uma quadratura de maléficos, tá? Então, ter um pouquinho de atenção com essas áreas do mapa, tá? Se vier alguma situação tensa, lembra que a área é mutável, então, ó, somebody love, dá um jogo de cintura aí, tá? Não entre em qualquer provocação, né? Ainda mais com um Marte ali em signo de fogo, tá? Aqui pode ser também, se tem alguma coisa que vem vindo, que a gente não decidiu, tá ponderando, tá ficando no ar, às vezes nessa quadratura em que acontece uma situação, às vezes até tensa, mas que também, aquele strike, você diz, agora vai também, sabe? A gente como seres humaninhos, né? A gente tem uma tendência a perceber quadratura, porque é quando a água bate no popô. Até então a gente tá só vendo a maré, né? E a gente vai, né? Aí chega uma hora que bate, que é a hora que você diz, não, peraí, agora eu preciso fazer alguma coisa, tá? Principalmente, né, se você está com essas áreas aí com maior ênfase para esse ano, tá? Logo depois, então, no dia 27, né, de novembro, nós temos a lua cheia de Gêmeos, né? Então, essa lunação geminiana. Depois, de novo, vou fazer o vídeo das lunações, tá? Por quê? Porque eu gosto de analisar as correspondências longas. Então, o que estava acontecendo há 6 meses atrás na lua nova e que agora você vê o negócio assim ficando na nossa, né, in your face, tá? Uma lua cheia, ela sempre coloca, né, uma ênfase sobre aquela área do nosso mapa, tá? Por quê? Porque ela traz muita visibilidade, né? Então você consegue enxergar coisas onde antes você não enxergava, e principalmente nesse processo da alunação, as coisas que começaram a, digamos, né, aparecer, né, 6 meses atrás, agora elas estão nesse ápice, né? No ponto, digamos, máximo da maturidade do assunto, tá? Neme, como que eu sei onde que eu vejo? Você vai ter que ver primeiro, então, se você está bem iniciante, vê a área de gêmeos do seu mapa, tá? Eu tenho na casa 8, vou morrer. Adoro quando tem essas perguntas. Gente, casa 8 não é só sobre isso, tá? Mas, por exemplo, dívidas, empréstimos, financiamentos, quer ver? Que acontece muito quando tem Mercúrio conectado à casa 8 também. A casa 8 é uma casa de assunto classificado confidencial. Às vezes você descobre algo que você, né, estava enxergando, ou até como é uma correspondência de casa 7 que é o outro, às vezes informação que os outros estavam fazendo ou ligados, né? Ou às vezes até que estavam escondendo de você. Acontece muito nas leituras de mapa que eu faço.
Então fica atenta à qualidade dessa informação também que chega, tá. Claro que vai depender de onde você tem isso no seu mapa, por exemplo, casa 7 é relacionamento, parceria, aliança ou casamento, né. Lembra que a casa 7 às vezes ela representa literalmente o outro. Então o que está acontecendo com o outro, né, se você é casado, casada, tem alguma coisa acontecendo com o cônjuge, tem alguma coisa que começou, há uns 6 meses atrás, agora para ele inclusive, esse assunto ele pode estar ali no ápice do amadurecimento, porque o mapa vê pessoas na nossa vida, né, o mapa não é sobre a gente, mas lembra que a astrologia ela tem uma referência, né, ó, somos nós, seres humanos, em cima desta terra maravilhosa, olhando para o céu. O ponto de referência é humano, tá? Então nós somos, você é o ponto de referência no seu mapa. Mas perceba que na sua vida você tem o quê? Você tem seu pai, você tem sua mãe, você tem seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, seus vizinhos, seus intrigueiros, né? Então, assim, tem a galera do ranço, tem assim, né, os de bicar, como a gente chama no sul, está se dibicando com o outro, né? Os inimigos, né? Tem pessoas que você confia, que você nem imagina que estão querendo te fazer mais, ou seja, os inimigos ocultos de casa 12. Então tem várias coisas, sendo que você é o centro, né, do seu universo. Eu sempre brinco quando eu faço leitura de mapa aqui, ó. Sem você, frase de Chapolin Colorado, sem você o seu mundo não existe, né? Então, o seu mapa ele tem essa referência, e você pode ver muitas coisas através do processo do seu mapa, inclusive que não são só sobre você, mas como estão conectadas a ti, fazem parte do teu processo como ser humaninho aqui nesta terra maravilhosa. Bom, e aí nós terminamos, né, no dia 28 com Vênus fazendo oposição ao Nódo. Olha que interessante, né? Essa Vênus cutucou lá, fez um trígono sutil, fluiu, agora ela já mostra, né, um ponto um pouquinho mais, digamos, cara a cara, né, cara crachá, nessa questão do desenvolvimento nodal, tá? Aqui está muito mais conectado a um processo mais sutil, tá? Porque Vênus é benéfica, né? Às vezes é legal ver o que que aconteceu, o que que começou a surgir, né? Então, principalmente, digamos, no andar da carruagem dessa conexão venusiana, tá? Quando Vênus ingressou lá em Libra, né? O que estava acontecendo? O que que começou a surgir? Tem alguma coisa que eu comecei a ponderar? Teve algum acordo que eu fiz? Alguma conciliação, né? É, a gente tem, então, nesse andar da carruagem agora está Vênus fazendo uma oposição, tá? Aqui já pode ser eu claramente entendendo qual é o caminho das coisas, né? Ela está ali, então, se ela está em Libra, ela também está conectada ao Nó do Sul, né? Então, ela está fazendo essa posição no Nó do Norte, ela está conectada ao Nó do Sul, ela está ativando esse processo do eixo nodal, tá? Esse movimento aqui dessa virada, né? Ela pode ser interessante, por quê? Porque ativa um ponto, né? Um signo ali que tem essa conexão com os eclipses, tá? E aqui pode ser muito sutil. A gente sabe aquela coisa tipo, agora eu entendi tal coisa. Sutil, né? Tem uma certa leveza, tá? E às vezes é legal, né? Lembra que eu coloquei, né? Então, o Mercúrio fez um trígono com o Nodo e depois, logo em seguida, essa Vênus faz uma oposição. Qual foi a informação que de repente chegou quando esse Mercúrio fez o trígono com o Nodo, ali no dia 25, tá? E que agora existe uma ponderação sobre esse assunto. O que é legal, né? Quando a gente vai aprimorando, né, na questão do aprendizado astrológico. E, gente, isso é para a vida inteira, tá? Quem é picado pelo bichinho da astrologia vai a vida inteira estudando e a vida inteira, né? Aprendendo a conectar esses pontinhos. Às vezes tem uma história sendo contada que ela é literal. Literal. Não sei se vocês já tiveram essa experiência assim, de fazer uma leitura de mapa, ou a pessoa contar uma história e ela está literalmente descrevendo uma conexão do mapa dela que está sendo ativada naquele momento, tá? Acontece, né? O mapa conta histórias, tá? Bom, a gente tem então esses trânsitos de novembro, é um momento muito importante, essa virada do ano já vai trazer muita coisa, né? Depois, claro, a gente tem outras questõezinhas que vão acontecer ali de dezembro para janeiro, e aí depois, 2024, março, abril, depois maio, junho, é assim, ó, vamos aprender a nadar e a se adaptar com o novo momento que vem, tá? Porque eu acredito que ele vai vir com muita ênfase, ele vai levar para muitas coisas novas, não sei se tão bonitinhas numa questão coletiva, mas aí depois lá 25, 26 para frente, né. Bom, logo, logo teremos as lunações, e aí falaremos mais também, que são 2 pontos importantes do mês. Até mais.